O estudo de hoje e de amanhã se concentra em Marcos 3, dos versos 30 a 35, e apresenta duas histórias. Duas histórias que os teólogos costumam chamar de história em formato de sanduíche. O que é isso, uma história em formato de sanduíche? Uma história começa, é interrompida por outra e depois é complementada. A primeira é complementada posteriormente. Então há uma primeira história, uma segunda e o complemento da primeira história, formando um sanduíche, como um sanduíche, por isso que ela leva esse nome. Vamos ver primeiro, hoje, a primeira parte da história sanduíche e a segunda parte da história. Primeiramente, a blasfêmia dos escribas. Texto de Marcos, capítulo 3, agora dos versos 20 até o verso 22. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podia nem comer. Lembram-se, irmãos? Já dissemos nesta lição, Jesus era famoso. Onde Jesus chegava, as pessoas iam atrás, as pessoas afluíam para ver Jesus pregar, para ver Jesus curar as pessoas. E tal gente, tinha tanta gente que ele não podia nem comer. Aí o que aconteceu? Os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Os parentes de Jesus falavam assim, não pode ser desse jeito, ele está fora de si. Como é que ele pode atender tantas pessoas e ficar sem comer? Essa é a primeira parte da história. É a história externa. Mas agora vai vir a história interior. O que é a história interior? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Veja, a acusação de que Jesus estaria expulsando demônios pelo poder de Satanás. Era essa a blasfêmia dos fariseus. Primeiro, a família achava que ele não estava bem, que ele estava fora de si, que ele não podia comer. E agora a outra acusação, a acusação dos escribas e dos fariseus. Ele está expelindo demônios pelo poder do demônio. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas. Jesus falou assim, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Pois se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe de bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saquear a casa. Ele está dizendo o seguinte, como é que pode isso? Como vocês podem achar isso? Que Satanás vai estar lutando contra si próprio? Isso não é possível. Isso seria um reino dividido. Ninguém pode subsistir dessa maneira. Vamos ver o texto da nossa lição. De acordo com Marcos 3:22, os escribas disseram que o poder de cura de Jesus vinha do diabo. Ele respondeu primeiro com uma pergunta abrangente. Como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3:23. Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Jesus passou a falar sobre a divisão dentro de um reino, de uma casa, e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso dele. Mas veja agora, o importante aqui, no nosso parágrafo. Mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como o ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar os cativos. Era esse o poder era o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, não o poder de Satanás. Por isso que o Senhor Jesus lutava e vencia contra Satanás. Mas agora o Senhor Jesus fala sobre um pecado que não tem perdão. Qual seria esse pecado que não tem perdão? Algumas denominações falam sobre pecado mortal. Todos os pecados podem ser perdoados, mas qual é esse que não pode ser perdoado? Versos 28 e 29 do capítulo 3 de Marcos.
Em verdade vos digo que tudo será perdoado ao Filho dos Homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que é, então, esse pecado contra o Espírito Santo? Vamos ler ainda mais um parágrafo da nossa lição. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. Era o que os escribas, os sacerdotes estavam fazendo, atribuindo ao diabo o poder do Espírito Santo em expulsar demônios. A razão pela qual Jesus fez a sua declaração é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha o Espírito Santo. Se atribuirmos ao diabo a obra divina, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo, porque ninguém deseja seguir o diabo. O que acontece, irmãos, atribuir ao diabo a obra divina? Esse é o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. É deixar de ver, é deixar de ouvir, é deixar de valorizar a atuação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus estava dizendo assim, olha, isso é o pecado imperdoável. Veja no verso 30. Isso porque diziam, está possesso de espírito imundo. O Senhor Jesus estava atuando sob a atuação do Espírito Santo. Aqueles que estavam, os escribas, que haviam descido de Jerusalém, estavam falando, ele atua pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás, atribuindo a Satanás a obra do Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amanhã, nós vamos ver Marcos 3, 31 a 35. Vamos ver novamente a família de Jesus atuando. Vamos fechar esse sanduíche. Vamos ver a segunda parte externa do sanduíche, o complemento. Então, aguardamos, vamos estudar e amanhã vamos completar essa primeira história em sanduíche apresentada por Marcos.